Você, gostaria de perguntar para você que está comigo ao vivo ou que vai chegar minutinhos depois, às vezes até algumas horas depois. Você tem vivido os seus propósitos? Você tem vivido suas missões? Mas não numa palavra ou nas palavras propósito e missão como um clichê. De fato, você tem experienciado, eu sei que a Catinha, a Fabi tem experienciado. Eu sei que muitos terapeutas que têm me acompanhado e que inclusive utilizam dos conteúdos gratuitos para as suas sessões, para os seus atendimentos, têm vivido o próprio propósito, a própria missão ou as missões. Mas todas as pesquisas que são feitas, essas pesquisas, sendo aqui no Brasil pesquisas internacionais, demonstram que a maioria das pessoas, de 10, 9, 8 pessoas, estão insatisfeitas. Por quê? Não sabe por que sentem um vazio imenso no peito. Só falam propósito e missão da boca para fora. Fazem muitas vezes por dinheiro quando vivem a missão 3, que na verdade não vive, porque não materializa o propósito. Eu vou falar disso já já. Então eu quero que você comece refletindo aí comigo. Você sente prazer de verdade vivendo a sua missão? Ou você sente um vazio imenso no peito? Um vazio na vida? Aí você vai para o shopping e compra. Dura alguns segundos, às vezes horas, e depois o vazio está de novo. Aí você arruma um filho. O vazio, se essa não é a sua missão, continua. Arruma um bichinho de estimação e o vazio continua. Ele até melhora um pouquinho, né? Quem não gosta de bichinho de estimação? Muitas pessoas gostam, nem todo mundo, mas muitas pessoas gostam. De qualquer maneira, se não for esta missão de cuidar de bichinhos de estimação ou ter esses bichinhos, o vazio não melhora, ou melhora só um pouquinho. E a insatisfação cresce a cada dia. Só que não existe uma causa aparente. Cara, eu tenho um trabalho, eu ganho meu salário todo mês, eu tenho casa, carro e apartamento, como o professor Hélio fala, não é? Por que casa, carro e apartamento não satisfaz completamente? É a base da pirâmide de Maslow. Porque eu não cheguei no propósito de fato, eu nem sei, ou eu até ouvi dizer, eu até escutei nas revistas, na internet, na minha vizinha que vive sim a sua missão, sai para trabalhar missão 3, sai para trabalhar super feliz e volta mesmo cansada, hiper feliz, reenergizada. Mas eu tendo um salário todo mês, casa, carro e apartamento, o vazio continua. Por que será? De verdade, por que será? Agora, imagina você que não está vivendo esta realidade, que pode até falar, Camila, isso é besteira, isso é mentira, isso não é possível, são só crenças. E eu te entendo, mas existe um caminho, existe um caminhar, existe sim um trabalho interno e externo. Isso é possível. Porque imagina você, como é que seria você fazendo o que você ama? Sem ver a hora passar, sem medo, sem insegurança, ou até sente um friozinho na barriga, mas faz. E depois que entrega, tem uma produção absurda de dopamina, de endorfina, de ocitocina. Imagina você crescendo sim, prosperando. Tendo prosperidade financeira, prosperidade nas relações, tendo saúde emocional, equilibrado emocionalmente, não vivendo uma montanha russa. Ora eu tô feliz porque eu comprei um carro, ora eu estou insatisfeita e infeliz e eu não sei por quê. Ora eu consigo me sentir um pouco mais felizinho porque eu vou na festa. Porque eu gastei lá o meu cartão de crédito, só que quando chega a fatura, tudo desanda de novo. Mas imagina você vivendo esse ciclo positivo, esse ciclo que mesmo diante dos desafios, eu não estou aqui para te falar sobre uma fantasia. Eu estou aqui para te falar a verdade. E principalmente aquilo que eu vivo, aquilo que eu experiencio. É isso que eu ensino para os meus mentorados, porque é um valor meu. Agora, imagina você, apesar dos desafios, poder viver sim num equilíbrio emocional. Ou quando tem algum desconforto, porque existe uma humanidade em nós e existe um cérebro reptiliano, uma amígdala que muitas vezes nos sequestra. Imagina que esse dedo aqui, ó, dentro, nos sequestra e ao invés de estarmos assim, o córtex
respeitando a amígdala, né? Liderando a amígdala diante de algum estímulo, é ela, pequenininha, apesar de pequenininha, que nos sequestra. Apesar disso acontecer, porque nós temos uma parte muito instintiva ainda, eu tenho recursos. Eu sei o que fazer. Eu sei que técnica aplicar. Eu não preciso necessariamente tomar remédios. Vou fazer meu primeiro parênteses aqui. Não há nada de errado se você toma remédios. Eu tomei 4 durante anos e anos. Mas isso aqui não é a única forma. E quando a gente começa a fazer um desmame, você precisa de orientação médica. Mas comece a se questionar, você nasceu tomando tantos remédios assim? Será que não tem uma causa isso? Será que não tem uma dor aí mais profunda que quando você começa a cavar, por mais que se sinta desconfortável, parece que esses nós vão sendo desfeitos e a vida vai fluindo? Mentorados meus sabem do que é isso. Então já imaginou você vivendo assim? E eu vou te contar que a primeira grande causa de insatisfação nas pessoas é não acessar conscientemente a sua missão. Vamos falar rapidamente de missão e propósito? Missão é eu poder manifestar os meus propósitos. E propósito é um sentido maior, macro. É viver alinhado com a minha essência. É ter um motivo de verdade que me faz levantar e dormir todos os dias. É me fazer perceber a diferença que eu faço no mundo de uma pessoa, no mundo de uma família. Mas eu estou alinhada, esta é a minha grande missão e o meu grande propósito. Eu estou alinhado, então, com o que eu preciso fazer, com o que a minha essência precisa fazer. Agora, se você, com todo amor e respeito, acredita, porque isso é uma crença, que só existe o que os seus 5 sentidos pode acessar, falar sobre essência, falar sobre propósito, fica muito desafiador. Parece conversa clichê, conversa de outra dimensão, né? Mas não é. Você pode falar com pessoas, se você quiser, para quem não vive isso ainda, eu tenho certeza, se você está aqui, você ou está vivendo ou está buscando viver, pessoas que vivem o próprio propósito, a própria missão. E aí quando a gente tem um sentido maior de vida, um motivo maior que vai além do nosso ego, de fazer diferença para um ser humano, para uma pessoa ou para várias pessoas, para uma comunidade, para uma empresa, e por que não para um país ou para o mundo? Quando essa pessoa acessa essas informações, e ela manifesta isso, então eu tenho um sentido maior, que eu me alinho a esse propósito, a esse sentido maior de existência, e eu manifesto isso, eu concretizo isso, eu coloco esse propósito no meu dia a dia. É como se propósito fosse muito mais subjetivo e missão fosse mais objetiva. Nós temos o tempo inteiro propósitos e missões. Vamos dar um exemplo de missão? Missão 1, como eu gosto de chamar. Missão 1 é eu me melhoro. Eu saio do estado bicho, reptiliano, e começo a acessar, por exemplo, as minhas crenças, os meus valores, a minha história. O que tem de conexão na minha história? Ao invés de eu querer pular na jugular do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, eu começo a perceber qual é o gatilho que me faz querer pular no pescoço da minha esposa. Eu saio da superficialidade e eu me aprofundo cada vez mais. Na missão 2, além da minha evolução, da minha melhoria, eu contribuo para a evolução e melhoria do outro. Eu sou essa influência consciente. Mesmo que eu não diga nada, porque eu me melhorando, passo a influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Consciente ou inconscientemente. Por quê? Tem pessoas que não estão prontas, ou tem pessoas que não querem, porque sabem que vai dar, entre muitas aspas, trabalho. Sair da zona de conforto, o ego não quer. O ego quer continuar sobrevivendo, do jeitinho que ele já sabe controlar. Mas quando, por algum motivo, tem uma dor que você não sabe a causa, você, por mais que faça, não tem resultado.
nem financeiro, nem no seu próprio equilíbrio emocional. Tem alguma coisa aí. E aí você começa a questionar, pesquisar, como eu fiz, como na minha história. Essa é a missão 2. E a missão 3 é eu monetizar esse meu propósito. Qual é a minha função aqui e que eu posso receber uma moeda de troca? Alinhada, digna, sem jeitinho, sem manipulação, fazendo de forma verdadeira, íntegra, comigo e com o outro. Faz sentido isso que vocês estão me ouvindo falar hoje? Clebinha, manda um beijo imenso pro meu descrençante pititico, por favor. Ó, tá tudo bem aí? Vocês estão comigo? Me digam, por favor, me digam se tá fazendo sentido o que vocês estão me ouvindo falar até agora. Certo, terapeuta amada? Então tá bom, Catinha. Catinha, dia 27, tamo junto, hein? Tamo junto com um monte de amados novos descrençantes. Edilene, boa noite. Beleza. Ó, então vamos lá. Obrigada, Fabi. Onde é que está a grande dor? Na maioria das pessoas. Nessa dimensão 3D. A grande dor está porque eu nem sei quais são os meus propósitos, não sei quais são as minhas missões e eu não consigo, entre muitas aspas, monetizar a forma como eu entrego o meu propósito e recebo a moeda de troca. E aí podem ter diversas crenças sobre sentir prazer, sobre monetizar, sobre receber para ajudar, sobre dar um valor à sua entrega, ao seu servir. A grande dor está em, entre aspas, eu preciso pagar boletos. Então eu não posso sentir prazer. Ou eu já sei qual é a minha missão, mas eu não estou conseguindo, por conta das crenças, monetizar isso, viver disso. E aí vejam, eu trouxe algumas fontes e algumas informações para vocês. Existe um especialista muito conhecido chamado Fred Machado, especialista em carreira. E o ano passado ele fez uma pesquisa em 21 estados brasileiros e ele constatou que 64% das pessoas, entre homens e mulheres, estão insatisfeitos ou insatisfeitas com a própria vida. E isso envolve o próprio trabalho. Já conversou com pessoas que vivem satisfeitas com o trabalho? Que perdem a hora, perdem a noção do tempo porque fazem o que ama? Percebe a diferença de uma pessoa que está insatisfeita? Entra num mercadinho amanhã, entra num supermercado. Lá podem ter pessoas muito satisfeitas com o que fazem, com as missões delas, e pessoas extremamente insatisfeitas. Hoje mesmo, antes de começar a live, eu estava num supermercado. E eu pedi algo numa parte do supermercado, onde tinha um balcão, e o rapaz que estava lá, com todo amor e respeito, parecia que era um fardo imenso me atender. Já aconteceu isso com vocês? Me digam aqui. Fabi, dia 27 a gente vai começar a nossa nova mentoria. Meu bem, Catinha está lá. Ó, já aconteceu com vocês? Me contem aqui, Fabi. Fátima, Neivinha, você tá aqui, meu amor! Eita, que delícia! Olha só, Edilene, Silene, Sol, Solange, me digam, Edna, Franciose, me digam uma coisa. Já aconteceu, diga pra mim no chat, se você já foi num estabelecimento, num comércio, e já foi mal atendido, mal atendida, e você percebe que não é porque, por exemplo, a pessoa tá cansada. Você já foi lá outras vezes e percebe que aquela pessoa parece que é um fardo, é um peso te atender. Já aconteceu isso? Já? Na maioria das vezes, Geralda? Não é? Não é desafiador? Às vezes, muitas vezes, você nem volta. Ou então faz uma reclamação desse colaborador, não é assim? Vocês acham mesmo que uma pessoa que está alinhada, uma pessoa que já entendeu o seu propósito, e a gente já vai se aprofundar nisso, uma pessoa que sabe qual é a sua missão, você acha mesmo que atende como se fosse um fardo? E não é culpa dessa pessoa. Muitas vezes ela foi criada a partir dos pais
para pagar boleto e não sentir prazer. Para fazer por obrigação. Só que quantas horas do nosso dia a gente passa servindo? A Edilene disse, aí eu falo, obrigada pela sua gentileza. Perfeito! E vai embora, né? Parece que com a pandemia isso se intensificou. Certo, Raimundo? Ficou mais evidente, né? Não é verdade, Geralda? Certo? Você imagina uma pessoa que está em flow, que está fluindo com a vida. Como é que é essa pessoa? Para olhar isso amanhã. Percebe aí na sua rotina. Se isso já não aconteceu, se você foi extremamente bem atendida. Agora, eu vou abrir mais um parênteses. Isso não significa que todas as pessoas que estão ali num balcão, atrás do balcão, porque não vivem a sua missão, precisam ser desrespeitar, ou precisa desrespeitar alguém, precisa ser um fardo. Muito pelo contrário. Quando eu sou de fato grato ou grata por aquele balcão, é como se eu tivesse passando uma informação para o universo. Universo, estou aqui disponível para mais e para o melhor. Não é assim? Isso é lei. Aquilo que eu estou plantando vai ser colhido de uma forma ou de outra. Se eu estou fazendo com um grande fardo, se eu estou desrespeitando, se eu faço cara feia, porque eu não estou vivendo a minha missão, eu estou plantando e vai ser colhido, ponto. Ou esse cliente vai embora, vai fazer uma reclamação, sei lá quantas são os efeitos, as possibilidades. E mesmo que hoje eu saiba, eu, Camila, por exemplo, que eu não estou vivendo a minha missão, estou atrás do balcão atendendo, por exemplo, a Catiúcia. Ei, Cati! Eita, que bom que você está aí! Imagina que eu estou te atendendo. Mesmo que eu não saiba que esta é a minha missão, ou que eu já sei que não é a minha missão é ser terapeuta, por exemplo, eu não tenho direito de te maltratar. Eu tenho sim direito e obrigação de fazer um movimento para minha evolução, para minha missão primeira. Qual é a missão primeira? Eu me melhoro. Eu saio do estado bicho. Eu paro de permitir que o reptiliano, que o instinto, que os homens das cavernas me sequestrem o tempo inteiro. Eu paro de emanar em forma de pensamento e emoção que a vida é pesada, porque ela vai se tornar cada vez mais pesada. Isso é física quântica, eu não sou física, sou uma admiradora, sou uma praticante, sou uma estudiosa e vivencio isso e ensino os meus mentorados. Aquilo que você está sentindo e pensando quase que 24 horas por dia, você está trazendo para o seu campo, para a sua realidade mais do mesmo. E existe um elemento fundamental que eu vou falar nessa aula ainda, que muitas pessoas negligenciam. Eu negligenciei na faculdade de psicologia. A gente viu meio que por cima. Só que se você não se aprofunda nisso, você vai continuar travado. Você vai continuar sem resultado, sem crescimento. Vamos para uma outra informação. A empresa Dell, alguns anos atrás, ela fez uma pesquisa sobre quais, lógico, da área de tecnologia. A Dell é aquela empresa de computadores, certo? Suporte, alguém do suporte ajuda a Catiúcia, por favor? Ela está fazendo alguma pergunta sobre a mentoria. Acho que essa Catiúcia que está aí é a nossa nova também mentorada. Se tiver alguém de suporte, não sei se a Jessiquinha está aí ou o senhor Lauro. Muito bem, vamos voltar aqui. A empresa Dell diz o seguinte, ó. Até 2030, 85% das profissões serão extintas. Vocês têm noção do que é isso? Quantas profissões, quantas ocupações estão sendo substituídas pela inteligência artificial? Por um robô? Médicos, hoje, médicos já estão sendo substituídos por robôs. Aplicativos, onde não precisa mais de um taxista, muitas vezes, se eles não se atualizaram, eles já estão fora. Datilografia, existe? Algumas cidades não existe mais, nem mais cobrador de ônibus. Portaria de prédios.
Até 2030, 85% das profissões serão extintas. Não é para gerar medo, é para você começar a fazer um movimento não só externo, mas interno também. Porque quem está alinhado e não está só querendo ganhar dinheiro, fazer dinheiro atrás de um balcão, sabe do seu poder, da sua capacidade, tem recursos. É disso que eu estou falando. Tem um grande best-seller, um grande autor, Steve Covey, que diz o seguinte, ele criou a teoria 90-10. E diz o seguinte, do que acontece na sua vida, você não controla mais ou menos 10%. Agora, todo o restante depende de quem? De você. Não é do governo, não é do seu vizinho, não é do seu marido, apesar de você fazer com que dependa do outro. Mas depende de você, isso é um estudo, é comprovação, depende da sua decisão. E decisão tem tudo a ver com um elemento que eu vou trazer nesta aula. Prestem bastante atenção. O que tudo isso que eu estou falando até agora tem a ver com viver travado, na contramão da sua missão e crenças? Tem informações que eu só trato dentro da mentoria, porque é um conteúdo muito profundo, é um conteúdo que exige muito mais tempo, é um conteúdo que precisa de tempo, de assimilação. Mas eu quero começar a falar para vocês, que nunca me ouviram falar disso, já, sobre um elemento essencial que está completamente ligado ao seu travar, a contramão da vida, da sua missão de vida. Opa, missão tá com um S aí, desculpa que foi corrido hoje. São 2 S's. E crenças. Volta porque o assunto é sério. O que tudo isso tem a ver com viver travado na contramão da sua missão? Eu acho que foi o Lauro que escreveu isso aqui, hein? Foi o Lauro, não fui eu. E crenças, já vou explicar. Existe um elemento, então, essencial para você se destravar, para você viver sua missão, viver a missão 3, ou seja, eu monetizo a minha entrega de forma satisfatória e prazerosa. Não é viver por viver, não é estar do lado de dentro do balcão, é fazer a diferença na minha vida, na vida do outro e receber muito bem por isso. Não é, Catinha? Caramba, eu leio tanto, eu escrevo tanto. Tenho alguns livros para publicar, mas na correria, não é? Não é desculpa, eu tinha que estar mais atenta. Mas vamos que vamos. A gente comete algumas gafes, não erros. Quem é mentorado sabe do que eu estou falando. E a gente pode aprender com isso. Camila, da próxima vez, você para, senta, centra, respira e reveja. Vamos lá. Existe um elemento essencial para você se destravar, viver sua missão de forma satisfatória, ou seja, eu monetizo a minha entrega, o meu servir, com os meus talentos, com as minhas habilidades, com quem eu sou em essência. Eu não vou, anotem isso, para vocês, terapeutas profissionais, terapeutas de si, que estão em busca de viver a própria missão. Vocês não vão atingir os quase 8 bilhões de seres humanos. Não vão. Existem pessoas que vão se conectar com você. Eu, por exemplo, o método Descrençar não é raso. Quem é meu mentorado sabe disso. Porque eu sempre falo, reprogramação de crenças não é mudança de pensamento apenas. O buraco é bem mais embaixo e eu vou falar de um buraco mega embaixo ainda hoje. Que tem tudo a ver com missão, travado ou não travado, de estar prosperando financeiramente, tendo saúde emocional, reprogramando as próprias crenças. Não, eu quero pessoas, inclusive esse é um grande do meu desejo diário, ter pessoas que queiram se aprofundar na própria vida, que queiram fazer diferença, que queiram ter crescimento, que queiram evoluir, expandir consciência, expandir resultados. Já fui gestora de indústria, amo esse tipo de trabalho, de empresa, que terapeuta tem que ter esse olhar. Não dá para terapeuta apenas acreditar que é só o servir.
precisa administrar a moeda de troca, precisa querer, mesmo que, ok, não quero crescer, Camila, mas entregar o seu melhor numa sessão. Isso também é um olhar empresarial, precisa ter. Então entenda que existe um elemento essencial para isso acontecer na sua vida. A primeira grande causa de insatisfação, só vou recordar um ponto. Eu falei para vocês, é quando eu não acesso a minha missão. Eu não tenho consciência sobre ela. Agora, a segunda grande causa de insatisfação nas pessoas, a segunda grande angústia, o grande motivo de vazio, posso dizer qual é? Vou dizer. Saber o que deve ser feito, saber qual é a missão e não manifestar. Pronto! Eu sei que eu preciso manifestar a minha missão como terapeuta, por exemplo, como balconista, por exemplo, como médico, por exemplo, como faxineira, por exemplo. Porque imagina o que seria da nossa vida sem uma faxineira, sem um dentista, sem um padeiro, sem um balconista, sem um carteiro, sem uma psicóloga, sem uma mentora, um professor, uma costureira, um pintor, uma fotógrafa. Brida, beijo pra você. Como seria a nossa vida sem essas profissões, essas ocupações, essa monetização do nosso propósito? O todo é perfeito. Agora a gente vai para o olhar espiritual sem religião. Deus é perfeito, em que nós não temos capacidade. A nossa capacidade é finita para entender o infinito que é Deus. Que é o todo. Que faz o quê? Cada ser humano ter uma missão. Cada ser humano ter uma missão 1, 2 e 3. Porque como seria a Camila naquele supermercado sem aquele balconista? Vamos imaginar que ele está vivendo a sua missão 3, tá? Como seria o Raimundo sem aquele professor? Como seria a Daniela Xavier sem a manicure, Dani? Dani, você sabe qual é a sua missão e você tá travada? Tamo junto, Dani. A gente precisa destravar isso para você voltar para o fluxo de prosperidade financeira, de produzir mais dopamina, porque tá vendo o valor que está sendo gerado na vida do outro. É tudo muito, é uma pecinha que se encaixa a outra. Agora, presta bastante atenção. Se eu sei qual é a minha missão, Dani, vou te pegar como exemplo. Se eu sei qual é a minha missão, mas eu não estou manifestando, é aí que está o grande nó na vida das pessoas. E eu vou dizer o nome desse nó. Por exemplo, eu sei que a minha missão é ser, como eu falei, terapeuta, como a Dani, mas eu não expresso. Por que eu não expresso? Primeiro, calma que a gente já vai chegar no outro elemento. A base, que é o método descrençar, são crenças limitantes. Por que eu sou a mentora de destravar outros seres humanos? Porque eu entendo da base. Não só pelas formações, especializações, não só por isso, não só pela minha formação em psicologia, não só por isso, porque eu vivenciei esse travar na minha vida, em todas as áreas dela. E apesar das formações, eu pratiquei, caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei. E entendo de crenças, na prática, de forma mais profunda do que pensamento, que também tem a sua importância, óbvio. Mas as crenças são as bases, tanto crença limitante consciente quanto inconsciente. Já vou chegar no elemento, um outro elemento, para arrematar tudo isso. Por exemplo, se você tem crenças e por isso você está travado, do que vão pensar de mim se eu sair desse emprego e começar a viver como terapeuta? Se eu tenho pensamentos do tipo, quando os meus filhos crescerem, já recebi mentorada acima de 65 anos que dizia isso pra mim. Camila, eu já pensei isso. Que eu só ia viver depois que os meus filhos crescessem. Aí eu vou pensar no meu prazer, na minha missão. E não existe um tempo certo. Que bom que foi com 65. Poderia ter sido com 90.
Outra crença limitante consciente: primeiro eu me aposento, depois eu vivo. Outra crença: não sei cobrar pelos meus serviços. Outra crença agora inconsciente: por isso é necessário você ter recursos. Para de ficar só com reprogramação em forma de pensamento. Você precisa se aprofundar no sentido de inconsciente, de sentimento que o corpo sente, que ele manifesta, como medo paralisante, que é condicionado. Outra crença limitante consciente, como um inconsciente também, como um comportamento, como um movimento. Pergunta o tempo inteiro para todo mundo para fora o que é que acham dela viver como dentista, como psicóloga, como terapeuta. Quer saber a opinião do pai, da mãe? O pai e a mãe, presta atenção. O pai e a mãe é servidor público. Trabalha lá para ter o seu salário todo mês de forma segura, mesmo que esteja infeliz. Não é para esta pessoa, com todo amor e respeito, por mais que você tenha esse amor e tem que honrar pai e mãe. Independente de quem eles foram ou são, eu sou a primeira a levantar essa bandeira. Ou uma das pessoas a levantar essa bandeira, mas não é para esta pessoa, pai e mãe, que você tem que perguntar sobre você empreender, você viver sua missão como terapeuta. Você tem que falar com uma pessoa que vivenciou ou que vivencia isso. É assim que a gente modela. É assim que a gente caminha os passos que essa pessoa trilhou e chegou lá. Outra crença. Já estudei de tudo, Camila, e não sei o que eu quero. Camila, eu já fiz tantos cursos. Exatamente por isso, porque você só recebe informação. Você não manifesta. Você não põe na prática. Mas vamos pegar essa fala. Já estudei de tudo e não sei o que eu quero. Você está mais focado para fora e não dentro. Por mais que a informação entre, você não manifesta, você não elabora. Você se compara, pergunta para a pessoa errada, que vai querer te ajudar com a boa intenção do pai, da mãe, do amigo, mas a partir de qual perspectiva? De ser um funcionário público? Ou de ser um empreendedor, um terapeuta? Um psicólogo? Um empresário? Estão comigo? Certo? Sol. Estudei e só. Estudei e sol. Sol, você estudou, tá ótimo. Agora é fazer um movimento para manifestar, porque senão, já vou falar. Então, uma pessoa que diz que está só conhecendo, só recebendo informação, está focado e não está fazendo, está focado muito mais para fora. Você sabe sim o que precisa ser feito. Você sabe, não sou eu quem sei, é você. Só que você não manifesta. E por que que você não manifesta? Por conta das suas crenças. Vocês estão entendendo que a base é crença? Não é só pensamento, é emoção, como eu falo dentro do método Descrençar, é o PEC. É em forma de pensamento, emoção, comunicação, isso é um comando mental, é um comando universal, é um comando energético. Lembra? O método Descrençar, tudo que eu trago para vocês sempre aqui, seja às segundas-feiras, toda segunda-feira às 19 horas aqui no YouTube, quarta e sexta por enquanto, lá no Instagram às 12h12, todos os conteúdos gravados, tudo que está disponível. O método Descrençar em partes para vocês, porque ele é profundo, ele demanda tempo, acompanhamento, tem como base o PEC, pensamento, emoção, comunicação e comportamento. E essas crenças, elas geram, agora que são elas, um elemento que te trava e não te permite prosperar. Eu vou confessar para vocês. Eu acessei essa informação dias atrás, apesar de já falar sobre isso de forma profunda dentro do método, porque como eu disse, tem conteúdos que não dá, porque gera comentários, gera as pessoas massacrando, e tá tudo bem, são crenças dessas pessoas, e eu respeito as crenças de pessoas que concordam, de pessoas que não concordam, de pessoas que estão inconscientes, cada um está no seu processo. Mas tem conteúdos que não dá para trazer de forma aberta, porque
Porque gera esses conflitos internos. As pessoas começam a fazer catarses e aí não tem recursos para lidar com essas catarses. Por quê? A toxina de tudo que você viu, ouviu de forma limitada está no seu sistema. Presta atenção. Quando você acessa um conteúdo meu profundo aqui, eu já fiz essa experiência, eu já tirei esses conteúdos da internet. Quando você acessa, e muitos conteúdos existem, muitos conteúdos profundos também. E muitas pessoas, quando acessam isso e batem de frente com as crenças mais enraizadas, elas viram bicho. E tá tudo certo. Só que aí vira bicho e aí, aqui não é lugar de ser tratado. Onde é o lugar de ser tratado? Dentro das minhas mentorias. Individual ou em grupo, óbvio, eu não sou louca. Se eu trago conteúdos profundos de forma aberta, eu estou colocando em risco a vida dessa pessoa emocional. Então tem que ser tratada de forma interna. Porque já fiz a experiência de trazer conteúdos, por isso essa live não vai ficar disponível, tá? Por muito tempo, não vai. E a pessoa entra em catarse. E aí? Ela não é minha mentorada, meu mentorado. Como é que eu vou acompanhar essa pessoa? Ela não tem recursos. Então, as crenças geram um elemento que te trava. E esse elemento que eu já falei para os meus mentorados, já falei em alguma live, já tiramos do ar, eu comecei a acessar nos últimos dias de forma mais aprofundada esse elemento, que eu me assustei. E é claro que tudo isso eu estou colocando lá nas novas aulas do Portal Descrençar. Porque não é meu, não é da Camila. Vamos falar aqui um papo reto? Aqueles conteúdos que vocês veem, entre aspas, da Camila, na internet, não é da Camila. É um propósito maior. Que a Camila está sendo um canal. Você, Raimundo, está sendo um canal? De quê? De qual informação? Clebinha, você está sendo um canal? Que seja para o seu filho? Para sua família? Cleonice, você está sendo um canal? Vocês são canais. De forma consciente ou inconsciente. Todos os conteúdos de vários profissionais que tem aí, não é desse profissional, por mais que ele queira, por mais que ela queira criar um selo de... Não! Nós somos um canal! Presta atenção! A gente está aqui para viver esta missão a partir de um propósito maior. Vocês precisam acessar isso. Deixar esse mundo melhor, nem que seja um mundo, uma pessoa. Depois que vocês não estiverem mais aqui. Mas para chegar nessa consciência, talvez demore um pouco mais. E aí, eu acessando essas informações, peraí, eu tenho que regravar todas aquelas aulas. Que fala sobre o quê? Sombra. Agora é que são elas. Só que não é sombra de forma superficial. De novo. Você vive travado sem prosperidade financeira, sem prosperidade na saúde, sem crescimento na sua empresa por conta das suas sombras. Só que sombra não é superficial. Sombra é absolutamente tudo que você reprimiu por conta das suas crenças. Quando a minha mãe me ensinava, Camila, você não pode se sentir bonita na frente do espelho. Isso é pecado, Deus vai castigar. Opa! Tampa o espelho, manda para a sombra. Não olha para o espelho, não põe um batom vermelho, que eu tô pronta para comprar, mas eu não... Porque eu já me borrei inteira de batom vermelho, que agora eu uso. Manda para a sombra. Você não pode pensar em ter prazer com uma pessoa. Manda para a sombra. Isso é pecado? Crença, manda para a sombra. Vocês estão entendendo que a base é crença, mas que existe um elemento que eu preciso olhar e não importa em que momento da sua vida você vai olhar. Se você olhar para a sombra e existem recursos, por isso eu não dá, minha gente, não dá para trazer de forma aprofundada. Por quê? De todo o meu coração. Porque gera catarses. Para muitas pessoas gera catarse e tem que ter recurso. Então, as nossas sombras é tudo que você reprimiu. Reprimiu por quê? Por conta das suas crenças. Tem uma cultura em que os homens no Oriente não podem usar papel para se limpar depois
que defecam. Por quê? Existe uma crença de que homem não sente prazer anal. E aí, o que é que você faz? Manda pra sombra. E aí, num leve toquezinho de alguém, de olhar, só de olhar para esse homem, ele mata. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Mata. Por que a gente cria essa sombra? Porque você ouviu, porque você viu como base as crenças dos seus pais. Meu pai me dizia, filha, você não pode fazer psicologia, você vai morrer de fome. Minha mãe me dizia, Camila, você tem que ser freira para você ajudar as pessoas. Você não pode cobrar para ajudar as pessoas, Camila. Você tem que morar num convento, servir a Deus dentro de um convento. Quais outras falas que faz a gente reprimir? Porque sombra é repressão. Aí tem pessoas que passam 10 anos em terapia, em análise, porque nem sabem que precisam acessar sombra. Existem diversos livros, como Freud e Jung trouxeram um estado sombra. Mas a solução não está nos livros, está na prática, em saber como lidar com a sombra. Outra fala que começa a produzir crenças na gente, desde pequenininhos, e que a gente vai reprimindo tudo. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Então eu vivo como um funcionário público a minha vida inteira e depois eu vou viver minha missão. Você vai passar necessidade, Camila, se você for psicóloga. Se você for empreender no Brasil, você vai passar necessidade. Vou abrir mais um parênteses. O meu pai, amado, ele até hoje me passa vagas de concurso. Ele nem sabe o que eu faço. Ele só sabe que eu sou psicóloga de formação. Não sabe nem que eu tenho especialização, nada disso. Mas ele fala, filha, aí eu tenho que falar, meu Deus do céu, para não jogar pra sombra, eu tenho que elaborar, né? E aí devolver pra ele, pai, eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo. Não, mas filha, você presta, você é inteligente, você vai passar. Outra crença que a gente ouve vai fazendo essa sombra crescer cada vez mais. Não pode pensar isso. Não pode pensar em sexo. Não pode sentir prazer com um homem ou com uma mulher. Não pode sentar de perna assim. Você tem que cruzar a perna, menininha, e pôr a mão em cima do joelho. Vocês estão entendendo o buraco onde é que tá? Ei, Clebinha, te amo, meu amor. Não pode, por exemplo, trabalhar no que ama, porque é para poucos. Ah, entendi. Não existe trabalhar no que ama porque é para poucos? Aí o que é que você faz? Você vive uma vida inteira sem alegria, insatisfeito, como as pesquisas demonstram. Você vive travado, sem saúde emocional, tomando 4 antidepressivos como eu tomei, sem prosperidade financeira, sobrevivendo, com medo e insegurança cada vez maiores. Por quê? Porque não se aprofunda na própria sombra, que tem como base as suas crenças. Por isso eu bato na tecla de crença. Nenhuma sombra é formada do nada, que inclusive é viva, está no seu inconsciente, no seu manancial, na sua fonte dos seus resultados, de quem você é chamado mente inconsciente. Agora a gente vai mais fundo ainda. Presta atenção. Toda vez que você não toma uma decisão, isso não sou eu que estou falando, isso é Jung, que você precisa, eu preciso, psicólogos que estão aqui sabem disso. Precisa de décadas para compreender todo o arsenal de conhecimento desse ser divino que foi ou que é Jung, discípulo de Freud, que aumentou a percepção sobre ser humano, sobre alma, sobre inconsciente, sobre sombra. Então não sou eu que estou falando, é Jung, uma das minhas referências. Inclusive a minha supervisão no passado, a minha psicóloga supervisora no passado, era junguiana, é junguiana. E a minha paixão por Jung é imensa. Apesar de eu não ser psicóloga tradicional, tá bom? Quem me conhece sabe. O tempo precisa de novos recursos e a gente pode adaptar a partir dessas grandes bases, como de Freud, como de Jung, Melanie Klein, seja lá quem for as referências, de todas as áreas. A gente utiliza
como base, respeitando para evolução, porque o universo não existe nada parado, sempre está em crescimento. Ele deixou uma fonte de vida e a gente pode usar disso aplicando na nossa vida para melhorar a vida do outro. Isso é propósito. Isso é missão. E Jung disse o seguinte: toda vez que você não toma uma decisão por conta do seu ego, que te traz medo, você vive a tensão dos opostos. Vou explicar na prática. Falo ou não falo pro meu marido? Mando ou não mando uma mensagem para fulana? Expresso o que eu quero ou não expresso? Saio do meu trabalho ou não saio? Vivo a minha missão como terapeuta ou não vivo? Tá vivendo uma baita tensão que só faz aumentar a sombra. Porque você não sabe elaborar a sombra. Ou você faz 10 anos de terapia. Porque não sente alegria. 540 Hz. Como diz Dr. David Hawkins, grande nome, que deixou também uma grande fonte de vida com os níveis de consciência. Não tem resultado. Então vamos de novo. Crença é a base. Certo? Tudo que eu ouvi dos meus pais, de referências para mim, e que eu tive que embotar, que eu tive que reprimir, mandei para onde? Para a sombra. Isso é um processo didático, tá bom? Que é viva, que quer que você elabore, que você trate. Para quê? Para que você se unifique com o divino, para que você de fato sinta alegria, para que você prospere, porque tudo na natureza, tudo na vida está em prosperidade, crescendo, evoluindo. Mesmo que você fique em silêncio, sua digestão está acontecendo, não está em silêncio, não está parado, está crescendo, está fazendo as suas células se multiplicarem. E quanto mais tensão, atenção, não estou falando de tesão, eu estou falando de tensão. Mais prisão. Mas não é só a culpa. Nem é a culpa da mãe, nem é a culpa do pai, nem da faculdade. Tenho certeza que tem psicólogos aqui, se não tiver agora, vai ter daqui a pouco. Na faculdade a gente vê um pedacinho de sombra. E aí a gente precisa se aprofundar com outras formações, especializações. A psicologia a gente vê uma ponta. Vai para um atendimento para você ver a sombra na sua frente. A gente aprende ou a gente não aprende nem sobre quem nós somos. Semana passada eu mandei uma mensagem para minha mentorada. Fulana, escreve para mim. Eu sou. E o que esta pessoa acredita que é? Um nome, uma profissão, um RG, um CPF, a própria mente, as próprias dores. A gente passou a vida inteira acreditando quem nós somos a partir da fala do outro, a partir da fala de uma autoridade, a partir da fala da comunidade, da sociedade. A gente começou a acreditar que nós somos o que disseram para nós que nós somos. Vocês estão entendendo por que é profundo o método Descrençar? Porque é mais fácil. O que dá audiência? Como eu sempre falo. E não há nada de errado com isso. Porque, de fato, eu quero pessoas que queiram aprofundamento nelas mesmas. Saindo do nível só racional, que também é importante, 5%, mas somando aos 95%. Tem pessoas que não suportam minha voz. E tá tudo bem. Porque tem uma baita sombra. Porque escutou um monte de repressão da professora. E agora tá projetando na Camila. Você sabe como lidar com a projeção? Você precisa se aprofundar. Porque senão não tem prosperidade financeira, não tem alegria, não tem saúde emocional, não tem. Eu vivi isso. E se tem, começa a ter um vazio e começa a desfazer do dinheiro, das relações. Vocês estão entendendo? Tá bom, Camila. Como é que eu faço então para começar a viver a minha missão? E eu vou falar para vocês sobre missão no sentido mais profundo do ser. Mas antes disso, eu quero que vocês comecem a... Sentem aí, avisem a família, as pessoas, que a gente vai fazer uma rápida experiência aqui, tá bom?
Quero honrar vocês que estão aqui ao vivo comigo. Quero que a gente crie, nesse momento, uma força juntos. Eu com vocês, vocês comigo. Eu quero que vocês soltem o chat agora. Avisem as pessoas que vocês vão fazer um exercício rápido comigo. Eu não vou colocar uma música porque é provável que o YouTube me corte antes da gente acabar. Isso às vezes acontece, né? Mas eu quero que vocês vivenciem um pouquinho comigo. Então, ó, respira fundo, solta o chat, avisa as pessoas antes, peça privacidade, fecha seus olhos. Eu vou trazer o microfone para perto de mim aqui, para poder falar mais baixo, para não assustar vocês. Existe um momento de ser professora, existe um momento de ser mentora, existe um momento de ser terapeuta, existe um momento de ser mãe, existe um momento de acolher, de dar choque. Esse é o momento de acolhida minha para vocês, tá bom? Então eu quero que vocês, sentados agora, respirem fundo, inspirando pelas narinas e soltando pela boca. Eu vou me concentrar aqui nesse exercício com vocês, tá bom? Inspira de novo. Com os olhos fechados. Se mantenha conectado à minha voz, agora como a sua terapeuta. E solta o ar pela boca. Inspira de novo, profundo. Segura um pouquinho. E a gente vai se conectar com o nosso coração. Solta. Entendendo que no seu coração, que representa a sua essência, a sua verdade, existem respostas lá. E eu quero agora que você, acompanhando a minha voz, coloque sua consciência no seu coração. Imagina que nesse coração existem as suas respostas, a sua verdade. Não é a da sua terapeuta agora. Não é de ninguém mais fora de você. É a sua verdade. E em contato com esse coração, você pergunta para esse coração o seguinte: coração, se na minha vida não houvesse falta de recurso algum, nem falta de dinheiro, nem falta de tempo, nem falta de energia, o que você gostaria de viver comigo? Faz essa pergunta para o seu coração. Não existe falta nenhuma mais. E você pergunta para essa sabedoria que é o seu coração, que é a sua essência, de forma mais centrada agora. Porque não faltam recursos. O que vocês gostariam de fazer? O que vocês juntos gostariam de ler? Que tipo de leitura? Se entrega para esse coração, se entrega para esse momento. É a sua essência, que bate aí sem que você conscientemente tenha que pedir para que bata, para você continuar vivo, viva. O que você, coração comigo, gostaria de ler? Quais pessoas, coração, você gostaria de ter aqui comigo, do meu lado? Quais pessoas ao meu redor? Ao nosso redor. Imagina isso. Quais são essas pessoas? Conhecidas ou desconhecidas? E você continua perguntando para o seu coração: coração, onde nós dois estaríamos agora? Qual é a sua vontade para a gente? Não existe falta. Existe eu e você, coração. Que vontade é a sua nesse momento? O que você gostaria de comer, coração?
quem você gostaria de cozinhar junto de mim? O que eu e você, coração, ensinaríamos? O que seria pura alegria ensinar para uma pessoa? Para várias pessoas? E você vê uma pessoa ou várias pessoas ao seu redor. Quem são essas pessoas? Quem é essa pessoa? E essa pessoa ou essas pessoas externas a você e ao seu coração, elas te pedem orientação. Elas te pedem uma ajuda. Que tipo de ajuda? Que tipo de orientação? Converse com essas pessoas. Você está acompanhado do seu coração, da sua verdade, da sua essência, da sua divindade. O que você diz para essas pessoas externas a você? O que essas pessoas dizem para você? Existem bichinhos de todos os tipos aí do lado de fora, do lado externo? Você vê animaizinhos? Como eles são? Como eles estão? Se não existe, está tudo bem. É você com o seu coração. E você pergunta para o seu coração agora o que é que ele quer escrever. E ele te diz o que ele gostaria de escrever através de você. E você pergunta também para o seu coração o que ele gosta de fazer com você que vocês nem percebem o tempo passar. O tempo passa e vocês perdem a noção de horas. O que é que vocês estão fazendo juntos? Que o tempo passa e vocês nem veem. De tão conectados um com o outro que estão. Respira fundo, ainda de olhos fechados. Vai agradecendo esse momento com o seu coração, fazendo uma reverência que você gosta ou está acostumado, acostumada, dizendo para esse coração, para esse momento, que agora é um momento de retomar, de fazer diferente, de tomar decisões, de decidir de verdade, de fazer, de manifestar. E vocês se despedem, mas o seu coração continua aí, batendo por você, batendo para você manifestar a sua missão. Vai respirando fundo, trazendo a sua consciência para o momento presente, para essa nossa live, para essa nossa aula. Eu quero saber como é que vocês estão, apesar de estar distante, estou perto. Quero saber como vocês estão assim que voltarem para o momento presente, para a nossa aula. O que é que sentem? Como é que foi essa experiência? Que não precisa ter uma resposta completa, mas uma conexão interna. Uma presença. Porque a gente está acostumado a viver para fora. E se você não é meu mentorado, você talvez não viva um ritual de se conectar com você todos os dias. Que bom, Neivinha! Está conectada com seu coração. Hilda, foi incrível, que bom!
A Catinha disse que foi muito forte, chorando muito ao ouvir tua voz, mais de perto. Mas tá bem, Catinha? Chorou, Clebinha? Deixa sair. O choro é transmutador, assim como o fogo. Então deixa sair. Assim como o sono. A Isabel disse que espera ajudar muitas pessoas. E você pode ajudar. Isso é missão 2, Isabel. A Edilene disse que quando está triste, querendo se sentir triste, me dá tristeza, começo a lhe ouvir. Sua voz me dá força. Não é minha voz não, Edilene. Eu sou só um canal. Mas gratidão, minha bichinha. Ah, ok, Catinha. Lacrimejou o tempo todo, Geralda. Dali, pode ser resistência. É ego, tá bom? Faz parte. Vontade de viver mais, dançar mais, viajar com você. Ó que eu vou pra aí, minha porqueira. Minha descrençante amada, eu vou, hein? Ó, Clebinha, você acessou informações importantes que estavam reprimidas. Então dance mais, viaje, me convide. Viva mais. Faça isso. Missão 1 é se destravar, se melhorar, sair de um estado de automático. E eu vou para Bahia, hein? Então vamos continuar. Eu vou terminando aqui dizendo o seguinte, ó. Tome uma decisão para sair da tensão. Compreenda que não existe descobrir sua missão. Agora é que são elas. É igual eu falei na segunda-feira passada, né? Sobre terapeuta do futuro. E eu sei que muitas pessoas não gostam disso, né? Porque falam, é só uma crença. Como assim terapeuta do futuro? Tem um mundo acontecendo agora e a gente precisa viver isso agora. Então, esse termo descobrir sua missão, sabe o que parece? Parece um mapa secreto que você procura a vida inteira, que tá lá no futuro, que tá enterrado, sabe Deus onde, que tem um pedacinho só com você de um mapa, ou o restante tá longe de você, e que você rala, você sofre para descobrir. Missão não é isso. Comece a mudar essa fala, inclusive. Não é descobrir sua missão, é acessar a sua missão. E isso envolve trabalho interno com recursos externos, com ajuda. Como nós, psicólogos, muitas vezes precisamos de supervisão para dar vazão, precisamos de recursos para dar vazão. Precisamos ter recursos para fazer a dissociação de uma energia que não é nossa. Psicólogos sabem o que é isso, terapeutas sabem o que é isso, se não sabem vão aprender comigo. Então, acessar a missão envolve um trabalho interno, uma pontazinha que nós fizemos agora, e um recurso externo. Alguém que já viveu, por exemplo, e que pode dar um caminho. Uma informação que você recebe e que você assimila internamente, mas veio de fora. Entre aspas, né? Porque tá tudo dentro. E ninguém, absolutamente ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu mentor, ninguém tem o direito de te dizer porque você tem livre-arbítrio. E você acessa. Você não descobre. Você acessa a sua missão. 3, por exemplo, como a maioria das pessoas procuram, que é monetizar o propósito e viver alegre. É você quem decidindo, lembra da tensão dos opostos que o Jung deixou e que faz a gente aumentar cada vez mais a sombra quando eu estou morno, em cima do muro. Tá tudo conectado. Quando eu fico remoendo aqui, ó, e não manifesto, eu só aumento minha sombra e fico cada vez mais densa, cada vez mais travada. É você quem decide viver sua missão? É você quem decide fazer um movimento interno, sair de cima do muro? Acessar sua missão é um fluxo contínuo de ações, percepções e ajustes. Não vão descer do céu anjos com trombetas lendo para você o manuscrito. Atenção! Tum, tururum, tum, tum.
do que você deve fazer. Para! Isso não existe. É a sua vida. É o que você veio fazer para se melhorar, para melhorar a vida do outro e para monetizar, se você assim quiser, a partir da sua paixão. Você anda 50 metros e vai sabendo qual a próxima direção, como um GPS. Aí você dá mais os seus 50 metros. E aí você caminha mais um pouco. E aí você se conecta com a Camila, por exemplo, se conecta com o Joãozinho. E aí você se percebe, como eu percebi, uma baita informação que inclusive está me fazendo regravar todo o método. Para poder atualizar tudo. Para me aprofundar ainda mais. Ele já é foda, com perdão da palavra. Mas eu quis manifestar, então não vou mandar para a sombra. E aí o que a gente faz? A gente manifesta. Quando eu trabalhava lá na indústria e queria empreender, sair da empresa, que eu tinha lá meu salário muito bom, inclusive, para levar uma mensagem que eu não sabia, e que essa resposta só, entre aspas, eu acessei porque eu me movimentei. Então a gente vai acessando respostas conforme a gente vai decidindo e agindo. Eu era gestora. Eu estava num trabalho muito bom, excelente salário, com diversos benefícios. Tinha até carro para levar para lá e para cá, da empresa. Mas eu queria levar uma mensagem para o mundo. Saiba, não existe um ponto final, existe um caminhar. Com conexões, com acessos internos. Mas nós aprendemos uma vida inteira a olhar para fora, não é? Não é para fora só, é para dentro e para fora também.